Pronto. Então, hoje é a última aula sobre bibliologia. Então, nós vamos falar um pouco hoje do poder transformador das Escrituras e depois eu vou falar um pouco da vida do homem que traduziu a primeira Bíblia para o português, tá bom? Então, o assunto é o poder transformador da Escritura. É um efeito, né, que Deus tem nas suas Escrituras que, pelo poder do Espírito Santo, ele gera, por meio da sua palavra, transformação na vida das pessoas. Então, alguns temas dessa doutrina é o foco da doutrina do poder das Escrituras e seus efeitos. Não é um poder mágico de palavras, como nós vamos tentar explicar aqui, que algumas pessoas às vezes usam, mas é o efeito de Deus falando por meio da palavra. A Escritura pode atuar unilateralmente com seu poder transformador. Com seu poder transformador, mas em geral é preciso que seus ouvintes confiem, obedeçam e dêem ouvidos a palavra. E como a Escritura é inspirada e iluminada pelo Espírito Santo, seu efeito transformador está particularmente associado a ele. Por último, a Escritura é infalível, ou seja, nunca deixa de cumprir o seu propósito, e aí sim, a história da tradução ao português. Só fechar a porta aqui, irmãos. Vamos lá. Então, um problema aqui, que eu estou sempre começando com isso, né? O que pode transformar o mundo? Há muitas respostas que as pessoas dão para isso. O que pode transformar o mundo? Mas a realidade é que é Deus, através da palavra, que pode transformar o mundo. Salmo 119, verso 7 diz: a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos são verdadeiros e justos. E assim ele continua. Então, demonstrando que a palavra do Senhor é perfeita e aquilo que pode causar transformação. Primeiro, o foco da doutrina do poder das Escrituras aqui. Deus mantém um relacionamento íntimo com a sua palavra, né? Então, ele está totalmente envolvido com a sua palavra, né? A palavra de Deus não é como já vi gente falar assim, não, a Bíblia, quando você pega ela, é tinta preta em página branca. Então, só se você for tocado pelo Espírito Santo, ela se torna a palavra de Deus. Não, isso não é real. Ela é a palavra de Deus, mesmo que a pessoa não compreenda. Ela não deixou de ser a palavra de Deus. Entendeu? Então, esse é um tipo de pensamento errado. Então, Deus, ele está sempre envolvido com a sua palavra. Deus age no mundo por intermédio da palavra. Então, a Escritura é muito mais do que simplesmente palavras escritas que de vez em quando alguém é tocado e compreende. E isso é reduzir a Escritura a um livro qualquer. Porque alguém pode ser tocado por um livro. Né? A Escritura é muito mais do que um discurso, simplesmente. Ela é um ato de fala. É a maneira que Deus revelou, que Deus falou conosco. Ele colocou ali... você pegar lá em Gênesis, né, ele disse, haja luz e houve luz. Então, essa é a palavra de Deus, ele vai falando, pela palavra ele vai dizendo daquilo que ele não gosta, daquilo que os crentes devem fazer, daquilo que os crentes não devem fazer, e assim por diante. Então, a palavra de Deus é o seu proclamar. Ele se proclama através das Escrituras. Ele realiza certas coisas através da palavra, e além disso, os seus atos de fala produzem um efeito nesse mundo. Por quê? Porque ele diz aquilo que ele, vamos dizer assim, que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele ordena as pessoas fazer, o que ele ordena as pessoas não fazer, tudo isso está na palavra de Deus. Por isso que querer conhecer a Deus, a parte da palavra, sempre vai dar errado. Então, por exemplo, a pessoa ela quer que, não, eu senti que eu posso fazer isso. Eu senti que eu não posso fazer aquilo. Muitas vezes, a palavra de Deus não está ali como um fator preponderante para a pessoa. Na maioria das vezes, quando se tem isso, não tem.
as escrituras não é o fator principal. Entende? Então, eu sou pastor há muitos anos, irmãos. Então, quando você vai aconselhar um casal que está à beira de um divórcio, ou passando uma dificuldade, você vai falar a palavra? Não, mas eu não sinto que eu tenho que obedecer isso. Você entende? E uma série de situações acontece. Eu estou falando de divórcio, mas criação de filho e tudo mais. Hoje as pessoas às vezes falam, não, eu não vejo bem assim, porque ela não quer levar aquela palavra como palavra de Deus. Se é palavra de Deus, ela não pede, ela ordena. Entende? E outra coisa, se é palavra de Deus, Deus está intimamente ligado com a sua palavra. O Espírito Santo e a palavra, eles atuam juntos. Não há essa separação. Deus está sempre atuando através da sua palavra. Por isso que tem muita gente que se converteu lendo a Bíblia sozinho. Entende? É um número grande de pessoas que se converteram assim. Pegaram a Bíblia, foram ler e foram ali tocadas pelo Espírito Santo e foram convertidas pelo poder de Deus. Porque há poder na palavra do Senhor. Tá? Agora, opa, tem alguém querendo. Opa, Evaldo diz assim, deixa eu ler. Cresci ouvindo que a palavra de Deus tem resposta para tudo. Porém, ouvi por esses tempos de um teólogo que a Bíblia não tem resposta para tudo. Para mim, ainda é inaceitável. Depende do que para tudo que você está colocando, né? Por exemplo, as pessoas querem encontrar a resposta na Bíblia para aquilo que ela não se propõe a falar. Quantas galáxias existem no universo? A Bíblia não se propõe a falar disso. Você vai querer achar coisa aí que não está. Entende? Então, é só nessa questão, por exemplo, a Bíblia não é anti-ciência, mas ela também não é um livro científico. Então, às vezes você quer colocar que a Bíblia responda coisa que ela não foi escrita para responder. Agora, para as questões da nossa fé, para o nosso viver, sim, ela tem tudo, tem a resposta, sim. Tanto que tem a resposta, que ela está aí há milhares de anos respondendo coisas que os homens não conseguem responder. Então, principalmente as indagações mais difíceis da vida é da onde veio o mal, da onde veio o pecado, por que existe doença, para onde nós vamos. Quem responde é as escrituras. Então, aquilo que ela se propõe a falar, ela tem resposta. Então, eu não ouvi o teólogo aí falando isso, mas normalmente um teólogo que diz assim, se essa foi uma frase muito solta, é que ele não acredita que realmente ela tem as respostas para as questões da vida. E aí é um problema sério, porque muita gente, infelizmente, acredita nisso. Agora, meus irmãos, esse poder de Deus também, nas escrituras, não é um efeito mágico de palavra, tá? Tem gente que interpreta muito mal isso. Então, ela decora algumas palavras e repete. Teve uma época, eu acho que já passou essa época, que era qualquer coisa, era o sangue de Jesus tem poder, e a pessoa ela repetia isso. Não estou dizendo que o sangue de Jesus não tem poder, lógico que tem, tanto que o sangue de Jesus nos salvou. Pelo seu precioso sangue, fomos salvos, vai dizer o apóstolo Pedro. Mas não era nesse sentido, a pessoa repetia isso como um amuleto. Né? E outras coisas mais as pessoas repetem hoje em dia. Até dei exemplo esses dias num culto, né? As pessoas repetem coisas como se elas repetindo aquilo ali se tornasse verdade. Isso aí é meio irreal. Então, não há esse poder assim mágico nas questões. Se você ficar repetindo, aquilo vai acontecer. Não é esse poder que eu estou falando. É um poder muito maior que isso, que é o poder transformador do nosso coração. Tá? É Deus falando através da sua palavra. Não, então, a gente não pode achar, não. Então, essa palavra aqui é mágica. Então, eu vou repetir essa palavra e todo mal vai ter que ir embora. Isso não é sábio fazer. Entende? Isso não é correto fazer. Na realidade, eu vou mais longe. É errado fazer isso com a palavra do Senhor, entendeu? É muito ruim a gente viver fazendo isso com a palavra de Deus. Okay? A Escritura pode atuar unilateralmente com seu poder. O que quer dizer isso? Ela pode tocar as pessoas. O Rogério colocou, quem fica repetindo muito é budismo. É doido também, né? É doido. Doido também repete as coisas que às vezes não fazem sentido. A Escritura pode atuar unilateralmente com seu poder. O que é isso? Deus pode atuar, salvar as pessoas, e muitas vezes Deus age, mesmo que as pessoas não hajam, não façam nada.
Mas, no geral, as pessoas devem obedecer aquilo que a Escritura diz. Por exemplo, a Bíblia ordena: não andeis ansioso por coisa alguma. Isso aqui não é um convite. Olha, se você quiser, não ande. Não, ela ordena: não viva assim. Não ande ansioso por coisa nenhuma. É uma ordem do Senhor. E nós temos que fazer o que com isso? Nós temos que responder essa ordem o quê? Obedecendo. Né? Mas ele vai falar: antes, faça o quê? Olha, antes vocês devem agir em súplicações de graça e uma série de situação que o Senhor vai colocar na palavra. Mas é uma ordem que nós não devemos é, viver ansioso. Tanto que, sempre que eu falo que a ansiedade é pecado, as pessoas têm dificuldade com isso. Ah, não, mas não é pecado, é uma questão médica. Não, tudo bem, pode chegar num estágio tão grande do irmão precisar ir ao médico. Eu não estou dizendo que não. Já aconteceu comigo, ok. Mas que é errado, nós temos um Senhor, temos que confiar nele. Temos que crescer nisso. Entendeu? Deus ordena uma ação. Não ande ansioso por coisa alguma. Ele ordena que a gente faça isso. Que a gente obedeça a ele e isso vai ter resultados. Agora, não é para simplesmente repetir essa frase. Está lá em Filipenses 4:6, né? Não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, por orações e súplicas, com ações de graça, apresente seu pedido a Deus. Está ensinando aqui. Olha, não fique ansioso. Leve seus temores e medos em oração a Deus. Ore ao Senhor e depois vai viver, porque é Ele que cuida de você. É isso. Agora, isso não é não, faz quando der. É uma ordem. Continuando aqui. Outro exemplo é a passagem que o apóstolo João retrata Jesus acalmando seus discípulos. Ele fala: ó, eu vou vir outra vez. Calma, eu vou embora, mas eu vou voltar. Isso é uma promessa. E qual que é a resposta a essa promessa? Confiar que ele vai voltar. Como diz em Romanos 8, é ter uma ardente expectativa de que ele voltará. Essa é a resposta a isso. Pastor, mas às vezes eu fico ansioso. Não, irmãos, eu também às vezes fico, não estou aqui. Mas nós temos que crescer nisso, nós temos que levar os nossos medos e temores em oração ao Senhor. O que acontece quando nós temos alguma ansiedade? O que nós fazemos? A gente começa a falar daquilo, começa a ler sobre aquilo, começa a pesquisar na internet, começa a não sei o quê, começa a não sei o quê. O que isso leva? Leva a piorar muito. E se a gente parar para pensar, a gente não orou e não entregou na mão do Senhor. Então, está errado. A palavra do Senhor nos ordena a fazer essas coisas. Terceiro aqui, como a Escritura é inspirada e iluminada pelo Espírito Santo, seu efeito transformador, o efeito transformador da Escritura, está sempre ligado e associado ao Espírito Santo. Ver a Escritura como um ato de fala divino nos permite entender isso. Você vê a Escritura assim? É um ato de fala de Deus. Deus se pronunciou à humanidade. É assim que você deve ver as Escrituras. É assim que eu, como pastor, teólogo, devo chegar diante das Escrituras. Por isso que eu não posso, por exemplo, como pastor, pegar a Bíblia simplesmente para... como que eu posso dizer? Eu não posso simplesmente pegar a Bíblia para quando eu for pregar, ou para tirar um estudo. Ela tem que ser alimento para minha alma diário. Entende? Isso é um fato. Porque se eu vejo ela dessa forma, ela vai causar impacto em mim. Agora, se ela não... Se eu não vejo ela assim, vai ser um grande problema para mim. Pode falar, Misa. Misael levantou a mão. Oi, pastor. Meu celular está com problema de tela aqui. Deixa eu te perguntar, Mateus 18:18, quando ele fala... Vamos lá olhar. Quando vocês concordarem acerca de qualquer coisa, meu pai vai ligar. Quando vocês ligarem na terra, eu ligo no céu. Quando desligar, eu desligo. Quando vocês concordarem, isso é uma promessa? É uma promessa. Mas é a promessa para a igreja.
Porque eu tenho a sensação que na minha vez não serve. Falha. Olha, vamos lá. O contexto aqui está falando da igreja do Senhor. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende ele. Certo? Esse é o contexto da passagem. É que muitas vezes é tirado do contexto. Se você ouvir, se ele te ouvir, o que acontece? Você ganha seu irmão. Se ele não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2 para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas a palavra seja confirmada. Se não escutar esse, leva à igreja. E se não escutar a igreja, considera como gentil republicano. Em verdade vos digo, o que ligardes na terra será ligado no céu. O que está dizendo? Está dizendo, ó, nós não reconhecemos mais esse irmão como crente, porque ele não obedece. Isso vai ser... Agora, o que algum pastor vai dizer? Ó, tudo que você falar com o irmão junto aqui, orar, vai acontecer. Então, eu vou ganhar na Mega Sena. Todos respondem. Não, nem joguei, vai ser impossível. Então, o problema é que você tira o texto do contexto. O contexto aqui é de disciplina bíblica. Aquilo que a igreja concordar, espiritualmente falando, e for bíblica, o céu concorda com a disciplina. É isso que está dizendo. Deu para entender? Olha lá, Rogério. Deu sim. Pastor, voltando naquele assunto do sentir, Provérbios 4:23 fala: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Naquela época, é bem provável que eles não conseguiam distinguir o que era mente e coração. Não, distinguia. Ixi, filho. Isso aí, Mas o judeu faz isso há muito tempo. Mas aqui o coração, ele estava junto, ligado aos sentimentos, entendeu? Nós fazemos isso até hoje. Você não está falando aqui do órgão, né? Ó, eu levei isso aqui para o coração. Você está falando dos seus sentimentos. Mas aqui ele está falando do coração mesmo, porque geralmente quando a pessoa fala assim, eu senti, mas foi do espírito. Mas aí o espírito falou na mente dela ou falou no coração mesmo? Ixi, agora não entendi nada, velho, que você falou. Fala que você fez a aula. Porque tem muita gente que fala que no Antigo Testamento não souberam distinguir aqui se realmente era a mente ou coração. Então, como eles não sabiam, eles colocaram coração. Olha, isso aí não procede, cara. Assim, ó, eu não vou nem entrar muito a fundo, mas assim, ó, se você ler até coisas extras bíblicas, eles já faziam isso, eles já separavam essas duas coisas. Mas aí a representativa quer dizer mente, e não coração. Sim. Mano, é assim, mente, sentimentos, é isso tudo aí. Mas já era assim, o coração era essa questão sentimental para o judeu, entendeu? É isso, você tava lá. E sua mulher tá certa, pelo jeito, que ela já te deu até uma bronca. Não, beleza. É porque foi falado que não era coração, era mente. Eu falei, não. Quem inventou isso aí? Fica bonita a explicação. Então, voltando aqui. Então, é um ato de fala divino. Então, não tem efeito mágico nas palavras, mas, pelo contrário, é o poder de Deus, é o efeito da Escritura transformando o homem, e não simplesmente pegando uma palavra e ficar repetindo. Não sei se dá para entender isso aqui, mas eu vou dar um exemplo claro. Eu não sei do que alguns irmãos possam ter medo. Eu odeio o avião. Eu acho um negócio assim meio difícil. Então fui me aconselhar uma vez com o pastor. Falei, vou viajar de avião, vou ter que pregar lá no Rio de Janeiro, estou morrendo de medo do avião. O que eu faço? Eu não aguento mais viver assim. Já fazem muitos anos isso, quase uma década. Ele falou, você tem que ficar repetindo, eu não tenho medo, tá tudo certo, eu não tenho medo, eu não tenho medo, eu não tenho medo. Aí eu fiz. Por culpa minha. Aí cheguei lá, travei, quase não subi no avião, entendeu? E isso não adianta você ficar... a palavra de Deus não é para você fazer esse tipo de coisa, entendeu? Não é. A palavra de Deus, ela causa um poder transformador. E aí você ora ao Senhor, entrega isso ao Senhor e ela te transforma. E você é transformado pelo poder do Espírito Santo. Não é pegar uma frase... Você não vê ninguém na Bíblia pegando uma frase e ficando repetindo ela, entendeu? Até o Senhor fala, até para não ficar em vãs repetições. Alguém mandou uma pergunta ou um comentário. Seria igual Paulo falar aos Tessalonicenses que eles receberam a palavra de Deus como palavra de Deus, não de homem. Isso trouxe transformação. Isso.
É isso aí. Quando Paulo levou a mensagem para eles receberam como palavra de Deus, certo? E isso foi transformação na vida deles. É isso aí. É o Juan Vitor tá falando que tá repetindo que ele não é fake. Não adianta, é feio. Não adianta. Então, vamos continuar. Além disso, as declarações do Senhor são efeitos, são poderosas, e Deus age tocando o coração, abrindo. A Bíblia diz que ele abre o coração das pessoas, e aí há um ponto que os seus ouvintes começam a louvar ao Senhor, porque foram tocados, e aí são levados à obediência, porque essa obediência ela é aguardada pelo Senhor, ela é necessária. Entendeu? Ele promete fazer algo, a fé do seu povo se inflama, se alegra. É assim. Deus afirma algo e nós acreditamos. Deus diz algo, então nós confessamos que aquela doutrina é verdade. Ele adverte e a gente foge do perigo. É isso. Esse é o nosso relacionamento com a palavra. Ó, Deus diz, não faça isso. Eu falo, ó, então eu vou viver longe disso porque isso é perigoso. Deus repreende nós através da palavra. E o que nós fazemos? Nós nos arrependemos. Ele corrige e nós ajustamos os nossos planos. Somos corrigidos, às vezes, por Deus e falamos, não, minha vida está de um jeito que está saindo do eixo. Preciso ajustar minha vida. É nesse sentido que nós temos que fazer. E ainda, a Escritura ela é infalível. Ou seja, nunca deixa de cumprir o seu propósito. Ela nunca, jamais, vocês conhecem muito bem o texto, não preciso ler, ela nunca, jamais volta vazia. O que isso quer dizer? Ela cumpre o seu alvo. Ela cumpre o seu alvo. Vou pegar o exemplo aqui do Misa, que o Misa passou. Você vê como que a palavra de Deus, ela cai, não a palavra de Deus cai em descrédito, mas nós, às vezes, fazemos ela cair em descrédito quando nós tiramos ela do contexto. Por exemplo, eu fui ensinado que o quê? Ó, se 2 ou 3 pessoas orarem sobre qualquer assunto na Terra, Deus vai fazer. E também existe um monte de literatura também. Você falou, pode parar com essas vãs repetições, né? Mas o nome de Jesus, tem um livro chamado O Nome de Jesus, eu esqueci o nome do autor. Quem? Kenneth Reagan. Isso, Kenneth Reagan. Tem um outro chamado Curando Enfermos em Nome de Jesus, do Hernani Santos, sabe? E aí, parece que quando você vai ler essas literaturas é um negócio tão infalível e na nossa vez falha, assim, a gente fica meio desanimado. E aí a gente acaba colocando o que em dúvida? A palavra do Senhor, não é verdade? Mas ela está sendo usada fora de contexto. Entende? Ali, irmão, só lê o texto que você vai ver que está falando de disciplina. Aquilo que a igreja concordar aqui vai ser concordado no céu. Se a igreja estiver agindo certo. Disciplinando um irmão que está em pecado. E não quer. O problema não é que ele está só em pecado. Pecado todos nós pecamos. Ele não quer se arrepender do seu pecado. A igreja corrige e os céus concordam. Esse é o contexto da palavra. Por isso que é tão perigoso, às vezes, pegar um verso. Você pode pregar um verso, mas ou dar uma aula, dentro do contexto que ele está. Você não pode pegar aquele verso e retirar completamente do contexto e criar uma nova doutrina em cima dele. É isso que tem sido feito ultimamente. Esse texto de Mateus 18 é um texto claro e nítido que se faz isso com ele hoje. Qualquer reunião de oração que você for, alguém vai ler e falar, vamos concordar aqui? Então vai acontecer. Vai falar, não, aqui está falando da disciplina. Então, né, isso acaba querendo dar um tal de um efeito mágico. Não é assim que a Escritura age. Então, ela é infalível porque ela cumpre o propósito de Deus. Isso ela transforma os corações. Ela nunca deixa de cumprir esse propósito. É Deus falando, e quando nós expomos as Escrituras e lemos as Escrituras, Deus está falando. Olha, eu fui criado assim na igreja nos anos 90, assim, eu vim da Assembleia de Deus, eu não me recordo da Assembleia de Deus, porque eu tinha 7 anos de idade e não me recordo quase nada. E aí fui para a Igreja Batista Tradicional, ali da Convenção Batista, ela foi assim, mais ou menos nos anos 90 ou 99.
E assim, a igreja, ela, as pregações eram mais moralistas, eram algumas coisas que eu, olhando para trás, eu vejo que podia ser melhor, mas uma coisa, e até depois do ano 2000, mas uma coisa que eu me alegro é que, apesar de todas as dificuldades que possuía, tinha um lugar onde alguém falava que a Bíblia era importante, era a palavra de Deus, e alguém lia. Eu vou falar para você, com todas as dificuldades que algumas igrejas têm, é melhor ir num lugar onde a palavra de Deus é lida do que em lugar nenhum. Porque a palavra de Deus causa efeito. Por isso que assim, irmão, eu sempre, alguns irmãos devem ser obreiros em algum lugar aí, eu não quero ensinar ninguém a fazer nada. Mas eu sempre falo aqui, ó, vai abrir um culto, irmão, lê um versículo, não precisa, não discursa não, irmão. As escrituras é mais importante do que aquilo que nós temos para falar por muito tempo. Vai pregar um texto, lê ele de fato. Tem pregador que passa quase que correndo por cima do texto, porque ele está ansioso em falar logo. Então, ela causa o efeito que ela foi chamada a fazer. Né? Às vezes o seu efeito imediato pode não ser visto, quando a escritura é pregada, lida e ouvida, mas mesmo sem ver, pode crer, irmão, que Deus tem cumprido seu objetivo através da palavra. Essa é uma realidade que nós precisamos cada dia mais crescer nisso. Sabe, irmão, se você tem filho pequeno, lê a Bíblia para ele. Ajuda com a sua esposa a ler as escrituras. Não precisa ler longos, mas leia para você, leia para os seus filhos. O Rogério falou, e para explicar isso para a igreja aqui no chat, que tem pergunta, acho que está falando de Mateus 18. Tem que pregar o texto. Tem que ter. Um dia eu tive que pregar Mateus 18 aqui, até por causa disso. Rodrigo Cares disse, o coach usa muito a confissão positiva. Sim, confissão positiva é isso, né? Ó, eu sou assim, eu sou bom, não tem problema, não tem pecado. Então, bom, assim, não quero ferir ninguém se alguém vai numa igreja assim, mas assim, essa repetição, ela não produz absolutamente nada no Senhor, tá? Nada. Não adianta você ficar repetindo. Por último, aqui nessa primeira parte, a tradução. Até aqui tem alguma pergunta, irmão? Até aqui tem alguma pergunta? Não? Então tá bom, vamos seguir. A escritura foi traduzida para o português. Eu vou contar a história daquele que foi o primeiro a fazer isso. João Ferreira de Almeida é alguém que era católico e ali dos 15 para os 16 anos ele se converteu. E aos 17 anos ele começou a traduzir as escrituras. Então, eu acho engraçado quando se fala hoje que os jovens hoje têm muito mais informação, são muito mais inteligentes que do passado. Tem um camarada de 17 anos que sabia a língua original da Bíblia e conseguia traduzir. Né? Estou dizendo que todo mundo era assim, mas acontecia. Antes aqui, só o Eliezer colocou, fui visitar uma igreja, o tema da mensagem é Deus irá te tirar da sinuca. Rapaz, estava no bar e usou o termo marche, referência ao Mar Vermelho. Porém, só mandou marchar, mas não havia nenhuma explicação do contexto. Me coloquei no lugar de alguém que não tem conhecimento bíblico. Nenhum momento apontou para Cristo. Então, isso aí não é pregação. Não quero ficar criticando muito, mas o Eliezer está certo, isso aí não é pregação. Spurgeon ele gritou que Jesus é o Cordeiro de Deus, o Wellington falando aqui, e o homem foi convertido, isso é verdade. Não adianta, se você ficar falando marche, faça isso, faça aquilo, isso aí não é apresentar o evangelho para as pessoas. Mas voltando aqui para o João Ferreira de Almeida, convertido aos 15 anos, aos 17, começou a traduzir as escrituras, e ali de 3 para o 4º ano, houve um acidente na casa dele, pegou fogo, ele perdeu ali 4 anos de tradução. 4 anos de trabalho árduo da vida dele. A história conta que logo que ele se restabeleceu na casa e tudo mais, ele, sem murmurar, retomou o Novo Testamento a traduzi-lo. Passou-se muitos anos fazendo isso, traduzindo. Em 1676,
praticamente 20 anos depois, ele concluiu o Novo Testamento. Mas só em 1681 ele conseguiu lançar, porque ele achou um lugar na Holanda que conseguia imprimir para ele o Novo Testamento em português. Assim que lançou, ele começou já a rever, e ele mesmo encontrou pelo menos 2.000 erros na tradução dele, e ele foi arrumando. Enquanto ele arrumava, ele começou a traduzir também o Antigo Testamento, o qual ele traduziu com todo o esforço da vida dele, até Ezequiel 41, 21. E ele morreu em 1691, e esse projeto ficou parado até 1748, quando um pastor chamado Jacob pegou a sua tradução, terminou ela em português, e a Bíblia, já revisado o Novo Testamento, que ele já vinha fazendo, e outras pessoas ajudaram ele a revisar, e o Antigo Testamento foram lançados em 1753, 62 anos após a sua morte. Então é alguém que trabalhou a vida inteira, né? Até eu tenho aqui anotado quando ele nasceu. Cadê? Ele nasceu em 1628, esse homem. Ele termina a primeira tradução, então 1628. Então ali, em 1648, ele recomeçou aquilo que tinha dado, que ele tinha perdido já 3 anos. E aí, em 1666, ele concluiu, quase 18 anos depois. Com os 3 anos daquilo que já tinha ido, 21 anos depois que começou, ele conseguiu concluir o Novo Testamento. E já começou o Antigo Testamento. E aí ele morre com quase 80 anos de idade aí. Quase 70 anos de idade, ele falece e tira até Ezequiel. Então, esse homem gastou um longo período da vida dele traduzindo as escrituras. Então, se você pegar aí dos 17 anos de idade aos 70 e poucos anos, ou quase 70 na realidade, quase 70 anos, 60 alguma coisa, esse homem passou aí mais de 50 anos da vida traduzindo a escritura. E ele, irmão, ele não viu, né, o seu penoso trabalho em vida dando fruto. Porque foi lançado só o Antigo Testamento, só o Novo Testamento. Ele ainda viu que não dava bom, estava revisando ele, e ele completo só foi lançado 62 anos depois da sua morte. Aquilo que a gente ouve falar às vezes hoje de legado e certas coisas mais, ainda bem que João Ferreira de Almeida não pensou nisso. Ele pensou na geração de crentes que precisavam das escrituras. E fez um trabalho árduo. Em inglês, irmão, quem fez um trabalho tão árduo assim, já havia alguma tradução em inglês aqui ou acolá, escondida, mas foi o Wycliffe que ele começa a traduzir realmente, trabalhar nisso, começa traduzindo da Vulgata primeiro, fazendo o que fosse preciso para que, tanto que quando o Wycliffe ele é questionado pelos católicos, pelos papistas, por que ele estava fazendo aquilo, qual que era a intenção dele em traduzir a Bíblia para uma linguagem de inglês que as pessoas pudessem compreender, ele respondeu o seguinte: o que eu estou fazendo aqui é o seguinte, aonde eu pastoreio, um adolescente vai entender as escrituras melhor que o arcebispo de Roma, porque eles vão aprender a Bíblia. Esse é um legado que foi morto por causa disso, né? Mas deixou um legado enorme. E o Wycliffe abriu uma porta que nunca mais se fechou. Que porta foi essa? A coragem de alguém enfrentar e falar: eu vou traduzir mesmo que custe minha vida. Havia algumas traduções, tá? Antes dele. Não estou dizendo que ele foi o primeiro. Mas não era tradução completa para o inglês. Faziam aquilo que era possível, traduziam uma coisa aqui, outra colar. Até que alguém criou coragem e foi até o fim. Dentro disso, vamos aqui pensar em alguns erros a serem evitados. Um erro gravíssimo que nós podemos cometer é rejeitar a inspiração completa das Escrituras. E vai nos levar a negar de que o poder divino opera por meio da palavra. Entendeu? Esse ponto de vista, ele contradiz a afirmação da Escritura de que ela é a palavra de Deus, quanto à posição histórica da igreja que tem seguido a palavra, que a palavra
Porque a Escritura, a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, no seu coração, irmão, na sua mente, com todas as dificuldades que você possa ter e eu, nós temos que tomar decisão. A Bíblia é palavra de Deus. Se ela é palavra de Deus, devemos nos conformar a ela. Cada dia mais crescer para obedecer. O nome do pastor, eu anotei aqui, deixa eu achar aqui que continuou. O Evaldo perguntou. Vamos lá. Jacobius era holandês, então o nome é complicado. Jacobus op den Akker. Eu vou escrever aqui. Porque eu não sei nem falar essas palavras chiques aqui. Esse nome aí que eu coloquei no chat. Tá bom? Esse é o nome do pastor holandês que terminou de traduzir. Lembrando que, na época, o português era muito usado aí nas navegações, porque Portugal tinha uma questão muito forte. Então, pessoas de outro, não chega a ser que o inglês é hoje, mas muita gente sabia o português, pessoas de outro país sabiam o português por causa de ter que negociar com Portugal e na navegação eles tinham muito poder, tá bom? 2, negar a autoridade e a suficiência das Escrituras. Né? Se a gente nega que a Bíblia é autoritativa, que não são convites, nós negamos outros. E nós negamos o ato de fala de Deus e exaltamos outros atos de fala como supostos agentes de transformação. O que eu quero dizer com isso? Outros atos de fala que as pessoas pegam como palavra de Deus. Já falei que a tradição na Igreja Católica e o magistério, eles são infalíveis. Papa é infalível e tudo mais. Outra coisa, palavras proféticas, revelações, experiência pessoal. Hoje em dia, os evangélicos fazem a mesma coisa que os católicos fazem com a tradição e com com o magistério. Tratam como inspirado e colocam, muitas vezes, em grau de igualdade com as Escrituras. E isso, irmão, é o caminho do caos. Quando nós colocamos essas outras experiências como atos de fala, de fato de Deus, e elas vão chegar no... O que vai acontecer um dia? Que já aconteceu na maioria das igrejas. Elas chegam num nível de autoridade igual e algumas já maior que as Escrituras. Porque a pessoa acredita que aquela revelação que vai transformar a vida das pessoas. E aí destrói, mesmo não sendo talvez a intenção, a autoridade das Escrituras. Terceiro, não responder a Deus no que ele está falando nas Escrituras. Tiago fala, né? Não adianta ser só ouvinte. Nós temos que ser praticantes dessa palavra. Se só ouvimos e não praticamos, estamos negando. Né? A melhor coisa que o crente pode fazer pela fé é, de fato, obedecê-la. Às vezes queremos impor a nossa fé a outros e nós não estamos obedecendo. Então, obedeça o que ela ordena. E outra, confie naquilo que ela promete. Para você poder descansar um pouco com esse coração. Senão, irmão, nós estamos perdidos. Quarto, e tão importante quanto os outros, erros a evitar, desvalorizar o estudo teológico. Você tem uma Bíblia? Quantas Bíblias você deve ter na sua casa? Alguns devem ter 3, 4, 5, 6 versões de Bíblia. Olha que maravilha. Agora, se você é daquele que fala, para que estudar teologia só na discussão, só na briga, e como é que você fala isso tendo uma Bíblia na mão? Alguém tem que estudar pra você ter essa Bíblia na mão. Entende? Para a Bíblia chegar a nós, irmão, gente deu a vida, estudou demais. Se a gente despreza o estudo teológico e temos uma Bíblia na mão, não faz nem sentido. Nós temos que tomar muito cuidado com esse desprezo ao estudo. Ah, pastor, mas tem gente que às vezes estuda só para discutir e criar confusão. Ok, o estudo teológico não é nada isso, essa pessoa precisa ser corrigida. Nós não estudamos para ganhar debates, nós estudamos para amar mais a Deus, compreender mais as suas verdades, ensinar os outros. Esse é o nosso alvo.
Alguém pode estar com o alvo errado, agindo errado? Sim, muita gente. Eu, em algum momento, posso ter feito isso, mas isso não invalida o estudar. Não invalida o querer conhecer. Alguém quer perguntar ou fazer alguma colocação? Quando a gente termina essa parte aqui de erros? Alguém? Pode falar, Evaldo, por favor. Ô, professor, o que acontece? Um dos motivos de estudar também é a gente ter um conhecimento para não sermos levados junto com a manada, né? Sim. Me perdoa a expressão. Hoje em dia, o que fala mais forte, hoje em dia é uma manipulação tão terrível que, que o que é mais importante? Qualquer outra coisa na igreja menos a palavra. Eu falo porque ontem vimos uma palavra maravilhosa e depois a outra pessoa pegou e meio que colocou outras coisas acima após a palavra. Então a igreja saiu, o povo saiu da igreja não com aquela palavra no coração, saiu com outras coisas que foi falado pós-palavra. Esse é um problema. Né? Às vezes nós temos. Isso aconteceu comigo, tá? Como pastor, percebi que às vezes a igreja tinha tanta coisa no culto que eu tinha que reduzir para termos um momento de louvor e de palavra, e tá bom demais. A gente precisa voltar a se preocupar com isso, né? De que a palavra ela tenha o seu lugar correto no culto. Algumas afirmações teológicas que nós podemos fazer com essa aula. Primeiro, que o poder de Deus ele opera por meio da palavra. Lá em Gênesis 1, aí esse é 1:3, mas eu acho que é 1:13. Gênesis 1 vai dizer que Deus criou as coisas através da palavra. Não é. Não, é 1:3 mesmo. Haja luz e houve luz. Era isso mesmo. Ele criou através. Ele ordenando. Ele fez assim. Então, o poder de Deus opera por meio da sua palavra. Deus continua agindo no meio de seu povo através da palavra de Deus. Aonde. Depois dá uma lida na vida de Josias. O avivamento de Josias. Quando a Bíblia volta, quando a palavra volta a ser tratada como se deve, Deus derrama o seu poder. Quando a palavra ela volta a ter o lugar que era necessário. E é isso que nós temos que orar por nós, por nossa igreja, por nossas vidas, por nosso país, que a palavra de Deus em nossas igrejas venha ter o lugar necessário dela, correto, centralizado nela. Outra coisa, assim como Abraão que deixou tudo e obedeceu, está em Gênesis 12, a história de Abraão, você sabe, né? Deus fala, ó, sai e vai para tal lugar. Ele saiu ali confiando na palavra do Senhor e foi. Assim como Abraão fez isso, deixou tudo e obedeceu, nós também devemos, sabe, conhecer as Escrituras, aprender dela, ouvir dela e obedecer. Às vezes queremos saber coisas novas, mas vamos pensar aqui, o que eu já sei das Escrituras que eu não estou fazendo? Que tal de fazer uma lista disso e começar a fazer? Essa questão da novidade no nosso tempo, que é novidade, que é coisa nova, é discussão nova e tudo mais. Mas a gente nem colocou em prática aquilo que nós temos aprendido. Por exemplo, irmãos, não precisam se manifestar aqui. Mas quando alguns dos irmãos vão ter aí um plano de leitura, de ler a Bíblia uma vez por ano, ou uma vez a cada 2 anos, não sei. Ou pelo menos no Novo Testamento, se você não tem costume de ler. Sabe, aqui na igreja eu falo isso ano após ano, e pouca gente. Eu tenho dificuldade de ler a primeira vez. A Bíblia é só para você ter um panoramazinho, irmão. Ler. Ano após ano, a mesma questão. Se de fato a Bíblia é a palavra de Deus, como que nós não estamos lendo ela? Então, às vezes, nós falamos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas, cara, eu descrédito pro ímpio, porque ele nem vê a gente dando esse valor todo nela. Então, devemos conhecer e obedecer. Outra coisa,
Deus não apenas proclama, mas ele realiza os seus poderosos atos de criar, prometer, comandar, advertir e muito mais por intermédio da sua palavra, que são seus atos divinos. Hebreus, por exemplo, 4:2, vamos lá. Em Hebreus. Diz assim, Hebreus 4:2, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com fé quando ouviram. Eles não creram na palavra, mas o Senhor cumpriu o seu propósito em falar a eles. E eles vão ser julgados por não ter crido na palavra. Agora, Jeremias vai dizer o seguinte, Jeremias 23, 29. Porventura, o Senhor dizendo, a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Portanto, olha que palavra do Senhor aqui. Eu sei que toda palavra é forte, mas Jeremias 23, 30. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eu sou contra os profetas, verso 31, que usam a sua própria linguagem para falar. E aí ele vai falar, uns contam sonho como se fosse verdade. E contam mentiras às pessoas. Eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor. E os contam e fazem errar o meu povo com suas mentiras e com suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhe dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo. E aí eu vou dizer uma coisa para você, irmão. É o que eu mais escuto. Fulano está pregando. Tudo bem, ele não sabe muito. Ele está lá. Pelo menos está falando a palavra, então está esperando a palavra. Isso é bom. Mas o Senhor disse que não. Se ele não mandou pregar, se não está falando a palavra de fato, era melhor não fazer. Entende? Isso é muito sério. Pode falar, Eliezer. Qual capítulo? Fala que eu discuto. Qual capítulo foi esse, Darcio? Jeremias 23, do 29 ao 32, eu li. Valeu. Isso aqui é bom para guardar, não é não? Isso é um texto bom para guardar para os camaradas aí. Bom demais. Bom demais. Hã? Bom demais. Esse é bom. Bom. A gente tem que ler de vez em quando para abrir o olho do povo, né? Outra coisa, nós podemos afirmar essa conexão entre o Espírito de Deus e a palavra. João Calvino foi não vou dizer que ele é o mais agora, né? Mas lá quando ele escreveu, ele foi um dos que mais naquela época falaram entre que a palavra ela não trabalha a parte do Espírito Santo, nem o Espírito Santo a parte da palavra, mas eles trabalham juntos. Então essa conexão entre o Espírito de Deus e a palavra, ela é afirmada nas Escrituras. Entendeu? É a palavra, a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 2:13, a palavra de Deus que opera em vós, o que credes. A palavra de Deus opera em nós. Como que ela opera? Através do poder do Espírito Santo. Essa conexão da palavra é afirmada sempre na palavra de Deus. E repetiu aqui o que eu já tinha dito, né? Mas saiu 2 vezes só. Tá bom. Então, a palavra, as Escrituras vão dizer esse trabalho junto da palavra e do Espírito Santo sempre. Não se separa a palavra do Espírito. Por isso que eu sei que vocês sabem disso, mas não tem esse negócio que alguém falou uma coisa e o Espírito Santo falou uma coisa para mim que é contra a palavra. Isso não existe. Pode falar, Rodrigo. Rodrigo levantou a mão, pode falar. Tá ouvindo? Tô ouvindo, Rodrigão. Pastor, no caso, a gente já ouviu alguns pastores falar a respeito de o Espírito Santo ter conversado com ele no quarto, ter falado alguma coisa. Há como o Espírito Santo falar se não for através da palavra? Eu vou falar a minha opinião bem sincera, assim. A maioria das vezes, irmão, que as pessoas forçam, assim, eu acho muito difícil esse negócio, né? Sentei e conversei com o Espírito Santo, isso aí é uma coisa, mas eu não posso negar que o Espírito Santo também, ele nos dá certas inclinações, às vezes não, isso acontece de vez em quando, mas isso é de acordo, por exemplo,
com a palavra. Então, por exemplo, um arrependimento. Você fez algo e está ali, e aí você sente aquele incômodo do Espírito. Isso é o agir do Espírito Santo. Mas, assim, ele vai agir mais poderosamente também porque você conhece a palavra. Então, esse incômodo do Espírito, você orar e se sentir incomodado, isso é do Espírito Santo. Por esse negócio de ficar conversando e tal, como se fosse uma pessoa que ele senta e bate um papo, eu acho, normalmente, vamos dizer assim, que pode ser que uma vez na história, não acredito, na realidade, dessa forma não. Agora, sobre o Espírito Santo agir, incomodar o nosso coração, nos levar a orar, nos levar a arrepender, a pedir perdão, tudo isso eu acredito, porque ele faz isso. Ele age dessa forma, trazendo luz às escrituras, entendeu? Mas não uma coisa de um bate-papo. Não sei se eu respondi, porque é um assunto difícil. Espero que tenha respondido. E por último aqui ainda, o estudo teológico é uma bênção à igreja, quando é usado para crescer em conhecimento espiritual e na vida espiritual, e aqui não saiu, e ajudar os outros. E é uma catástrofe quando feito só para ganhar debate. Então, irmão, a internet tá cheia de gente, né? Cheia de discussões inúteis na internet. De gente que já era para ser maduro, discutindo coisas, e a única intenção é ganhar debate. Entendeu? Então, até esses dias alguém tinha escrito algo assim meio errado, eu fui e falei, pessoal, não foi fulano que disse não. A pessoa não quer saber. Ela não queria aprender, ela estava ganhando um debate aquilo ali. Então, se ela estava errada, então é um problema para ela. Então, a questão não é aprender. Para alguns, eu estou dizendo. É ganhar discussões. Mas a gente não foi chamado para isso. Foi chamado para aprender, conhecer o nosso Deus, conhecer ele cada dia mais para amá-lo mais, amar mais os irmãos, ensinar os outros e não ganhar discussões. Doutrina para a vida, irmãos. Como que nós levamos tudo isso aqui agora para a vida? Para o nosso caminhar diário aí. Né? Primeiro, obedecer a palavra de Deus é uma ordem, não um convite. Então, começa a obedecer. Obedeça a palavra do Senhor. No que você não está obedecendo? Procure uma igreja, entendeu? Acerte algumas coisas no seu casamento que você sabe que tem que acertar. O que mais? Já perdoa e acerta com quem você tem que perdoar. Isso está tudo na Bíblia, meu irmão. Tem gente que acha assim, não, a Bíblia fala de perdão, mas eu não senti de perdoar. Mas quem disse que é pra você sentir? Você tem que orar, pedindo perdão, porque seu coração é duro e não querer perdoar. É isso que tem que fazer. Porque o não querer perdoar é pecado. Não, quando o Espírito de Deus me convencer, nem vou orar por isso. O cara não quer, ele coloca tudo nas mãos de Deus. Você, quando você não quer perdoar alguém, irmão, você devia ir orar e chorar diante de Deus, porque você não quer perdoar a pessoa. Seu coração é duro. Então, a palavra de Deus é uma ordem, não um convite. Outra coisa, irmãos, há muitas promessas na Bíblia. Descanse em cada uma delas. Né? Eu vou voltar a falar de Romanos 8, que eu estou pregando Romanos 8 já faz 6 mensagens. E eu fico cada domingo, não, de coração, irmão. Não é com a minha palavra, não. Mas estudando Romanos, assim, tem sido um prazer enorme aprender tantas coisas. Há tantas promessas, nenhuma condenação há, o Senhor está comigo. E eu, às vezes, olha Romanos 8,18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são comparadas com a glória em que há de nós ser revelada. O que está nos ensinando? Só tem um jeito nessa vida aqui, irmão, de enfrentar o sofrimento. O sofrimento de uma doença, o sofrimento de uma perca, o sofrimento da traição, o sofrimento de um monte de outras coisas que, às vezes, muitos sofrimentos juntos nos causam um grande peso. Paulo diz, só tem uma maneira de vencer isso. Não é fingindo que não existe, não é declarando que não existe, nada disso. É você olhando para o porvir. E crendo que aquilo que nós temos no Senhor no porvir é maior que qualquer sofrimento que enfrentaremos nessa terra. Hebreus 12:2 vai dizer que Jesus fez isso. Ele olhou para a alegria que estava proposta depois da cruz e aí enfrentou a cruz. Isso é uma promessa. Se nós olharmos para o porvir, tivermos ardente expectativa da volta do Senhor, vamos ficar mais em paz com as coisas dessa terra. E quanto menos olhamos para o Senhor, para Cristo, mais ansiosos ficamos. Como eu falei ontem, no culto,
Nós não queremos sair dessa vida. Eu quero morrer e deixar de sofrer. Eu quero morrer porque esse mundo é mau. Eu quero fugir daqui. Não. Cristianismo não é escapismo. Eu não quero fugir desse mundo. Eu quero me encontrar com Jesus Cristo. Esse é o alvo da vida. Não é fugir daqui. É ter algo muito superior. Então, irmão, estudando uma. Ela vai dizer que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. É tanta coisa maravilhosa, irmão. Podemos chamar ele de pai, de Abba pai. Fomos adotados. O Espírito Santo testifica que nascemos de novo. Seremos um dia glorificados. Só Romanos 8 isso. Bom, pegue essas promessas, leia essas promessas, ore em cima delas e creia que essas promessas são para mim e para você. Qual o sofrimento que você tem passado hoje? Olhe através do porvir. Olhe para o futuro e fala, esse sofrimento então não é nada perto daquilo que eu vou receber do Senhor. Foi assim que os crentes antigamente suportaram o martírio, a dor e o sofrimento. Descanse, então, nas suas promessas. Lembra hoje, antes de dormir, ou amanhã, que seja, quando acordar, de algumas promessas do Senhor. Leia ela e descanse nisso. De um Deus que guarda você. Terceiro, a palavra de Deus jamais falha, meu irmão. Mesmo quando o efeito, como a gente falou, a gente não percebe, a Escritura cumpre a vontade. Irmão, a palavra de Deus não falha. Então, leia a Escritura para os seus filhos, leia para você, leia em família, leia, fale da Escritura. Faça isso, faça isso, faça isso. Você, quando for pregar, seja fiel ao texto, pregue as Escrituras. Ela não vai ser vazia, vai cumprir o propósito divino. Outra coisa para a vida, valorize seu estudo teológico, o seu estudo dos outros. Por exemplo, se você é membro de uma igreja, ajude seu pastor a estudar. Sabe? Às vezes a igreja pode comprar livro para o pastor, pode abençoar ele, estudar alguma coisa, biblicamente, principalmente falando. Meu pastor não tem muito interesse. Ore antes de ficar enchendo a paciência dele para que ele se apegue aos estudos. E você também, pessoalmente, estude a palavra de Deus. Se esmere em fazer isso. Sabe? Ensine a palavra de Deus. Aprenda para ensinar para sua família. A Cátia até mandou um vídeo para mim tirando o sarro, né? Que ela falou assim: sou esposa, alguém falando, sou esposa de pastor reformado. Qualquer pergunta que eu faça bíblica é 40 minutos de explicação, porque ele quer dar o contexto, a questão teológica, a doutrina. Então a família acaba, às vezes, sofrendo um pouco, mas é um fato. Sabe? Aprenda, estude para ensinar. O Alex, que está aqui na aula, os filhos dele são muito inteligentes, fazem cada pergunta, os meninos, que eu falei, Alex, se tu não estudar a Bíblia, você tá lascado, que esses meninos com 7, 8 anos fazem isso, com 15, vai desmaiar, filho. Agora tem que aprender. Qual que é o problema de muitos pais? O pai não sabe absolutamente nada. Toda vez que o menino pergunta, ele não sabe. Não sabe. Aí vai aprender com outra pessoa. E às vezes vai aprender errado. E às vezes vai nem aprender a Bíblia, vai aprender um monte de besteira. Por último, você mesmo é um cristão que, mesmo sem ter cargo na igreja, deve ser um estudante da Bíblia. O estudo das Escrituras não é para ter cargo na igreja, irmão. O estudo das Escrituras é para conhecermos a Deus, amarmos a Deus e ensinarmos sobre Ele. É isso. Esse é o nosso alvo, esse deve ser o nosso desejo. É ali que deve morar o nosso coração. Eu faço de novo a pergunta para você. Nos últimos 6 anos, você já leu a Bíblia uma vez inteira, pelo menos? Tem que ler, irmão. Não tem atalho. Eu vejo o Eliezer está na corrida aí para emagrecer, todo dia focado na academia. Achei bonito. É isso aí, Eliezer. Um dia eu chego lá também. Mas temos que fazer isso também com a vida espiritual. Não estou dizendo para você abandonar. Não, então tá errado na academia. Não. Mas nós temos que fazer isso do outro lado também. Ler, estudar, amar as Escrituras. Ensinar os filhos a fazer. Dependendo da idade que seu filho tem, já sabe ler. Vai lá, antes de dormir, vai lá ler a Bíblia. Ou quando acordar, vai lá ler a Bíblia. Entendeu? Eu imprimi aqui um plano de leitura bíblica anual. Chama McChain. Isso faz uns 4 anos, pelo menos, que a família tem que ler o plano de leitura.
Pega no pé dos filhos, pega no pé, pega no pé. Samuel tá aí na aula, sabe? Vira e mexe, e aí, como tá a leitura? Ah, tá atrasado 2 dias, vai lá ler. Tem que conhecer, não? Se nós acreditamos de fato que a Bíblia é o que dizemos, palavra de Deus, devemos conhecê-la. Perguntas, irmãos? Vamos caminhando aqui para o fim. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Aqui no chat não tem nada. Vamos lá. Vou enviar no grupo o plano de leitura do McChain. Vou enviar, prometo, Wellington. Eu aprendi esse plano porque o Lloyd Jones fala muito, o Lloyd Jones usou ele por 50 anos. Então, ele leu até o dia da morte de Lloyd Jones, quando o biógrafo dele, Ian Murray, chega na casa dele e ele morreu sentado na cadeira onde ele ficava ali. Ele encontra a Bíblia aberta no texto e o plano de leitura bíblico mandava naquele dia. E a esposa do Lloyd Jones diz: olha, ele fez isso por 50 anos sem falhar. Assim, sem falhar não, ela não fala. 50 anos seguidos. Os meus têm 8 e o outro 10. Aí, estão no plano anual. Aí, tá vendo? É isso aí, os filhos do Alex é inteligente. Os seus filhos também. Então, às vezes a criança pode aprender um monte de coisa. Você acha lindo ela mexer nisso, naquilo na internet. Glória a Deus por isso, tá bom. Mas não pode ler a Bíblia? Pode também. Começa por obrigação, depois vira gosto, assim vai indo. Alguma pergunta, meus irmãos? Algum comentário? Vou encerrando aqui. Se ninguém